RX 6700 XT versus RTX 3060. Essa pergunta aqui já não é a primeira vez que chega para mim. Vou responder ela de forma definitiva e vou ser breve para você que está buscando uma placa de vídeo, está buscando a outra, está comparando os dois modelos. Pessoal, é o seguinte, placas AMD são mais escassas. Elas têm um nível de produção menor, elas têm, de fato, um pouco mais de performance em FPS nos jogos, mas você tem que saber que ela é limitada. Quando eu coloquei no meu computador, eu vou falar da minha experiência pessoal, né, apesar de ser lojista. Quando eu coloquei no meu computador uma RX 580, eu usei ali por 2 anos e tal, e eu jogava alguns jogos, tipo CS e tal. Quando eu mudei ela para uma GTX 1650, por mais que ela tivesse 4 GB a menos, eu percebi muita diferença. Mais fluidez, menos travamento, assim, tudo melhor. E principalmente os codecs da NVIDIA, né, que eu falo sempre aqui nos meus vídeos. Então, se eu queria gravar a tela, fazer alguma coisa, ela tinha performance melhor, não tem jeito. Ela tem canais melhores, o gerenciamento de memória da placa de vídeo NVIDIA é melhor. Então, estendendo para esse debate, né, entre essas duas placas, é o seguinte, em desempenho bruto, a 6700 XT, ela dá um pau na 3060, né? Ela ganha em alguns jogos em 50 frames, 30. No desempenho geral, em performance em pontos, ela ganha aí por cerca de 20%. Porém, a 3060 é uma placa de vídeo NVIDIA, né? Você tem modelo 8 e 12 GB. Apesar das pessoas acharem que a 12 GB é mais forte que a de 8, tem modelos de 8 que estão batendo as de 12. Porque a de 12 é um modelo que foi lançado 3 anos atrás e a de 8 foi lançada 1 ano atrás. Então, tem tecnologias mais novas, usa chips de memórias mais rápidos, atinge frequências maiores e economiza até às vezes mais energia. Então, não caiam nessa ladainha dos 12 GB. Muitas vezes não é verdade. E se você está buscando FPS, se você quer jogar com muito FPS, você não liga para Ray Tracing, não liga para o NVIDIA Broadcast, o aplicativo novo da NVIDIA, o GeForce Experience, você não liga para nada disso, vai de RX, se for o mesmo preço. As duas por R$ 1.800, realmente a RX performa melhor, ela tem FPS mais altos. Porém, é aquilo que eu falo, ela tem limitações. E as limitações são sempre essas relacionadas à tecnologia. Não à toa a NVIDIA é a empresa mais valiosa do mundo, ela investe muito em pesquisa e desenvolvimento, e ela tem realmente softwares internos, códigos, gestões ali melhores dos dados, que fazem com que ela renderize melhor, que fazem com que ela tenha canais de saída e pós-processamento mais eficientes. Beleza? Respondida essa pergunta então, espero que eu tenha ajudado. Top 3 processadores custo-benefício de 2025. Pergunta aqui do nosso amigo Felipe Montalvão. Meu amigo, é o seguinte, vou fazer uma lista, top 3, e até vou listar alguns mais. Agora em 2025 tem processadores baratos valendo a pena demais. Para você que quer montar um primeiro PC, que está saindo de um PC antigaço e 5 de terceira geração, você vai pegar o seguinte, Ryzen 5, 5500, preço bom, Ryzen 7, 5700, preço muito bom, ou i5 de 12ª e i5 14ª. Todos esses estão valendo a pena demais. Se fosse estabelecer um top 3, eu diria que é o seguinte, primeiro lugar, i5 14ª, por menos de R$1.000, nesse exato momento que eu estou gravando esse vídeo, vale a pena demais, processador muito forte, e 14ª geração, né, DDR5. Segundo lugar, Ryzen 5 5500, você encontra em alguns lugares por R$499, 520, processador top, muito bom, vai rodar vários jogos aí acompanhado com uma boa placa de vídeo, e se você tem um processador antigo e já tem uma placa boa, pô, ele vai corresponder ali. Em terceiro lugar, eu escolhi esse top, então é a minha escolha, Ryzen 5 8400F. Processador nova geração, DDR5, com tecnologias que a AMD lançou nas suas últimas versões, linha 8000, e um processador barato, menos de R$1.000, você já compra o 8400F. Ele não tem vídeo integrado, então é a versão F, o que é uma desvantagem, mas isso é bom porque ele aloca mais capacidade de processamento e frequência em hertz maiores do que os modelos G, por exemplo, que alocam uma parte da sua memória RAM para rodar o vídeo integrado. Beleza? Então esse é o meu top custo-benefício. Esses processadores estão valendo a pena demais. Recomendo eles de olho fechado. E você está economizando para comprar e achou eles ali em promoção, todos eles valem a pena. Obviamente que você vai precisar de uma placa-mãe que rode esses produtos. Beleza? Pergunta rápida, SSD geração 4 versus SSD geração 5. Quais são as diferenças? Bom, se você quiser um vídeo aprofundado, depois eu posso fazer.
Mas coloca aqui nos comentários o que você acha dessa geração nova que lançaram e principalmente os novos NVMe e NV3 que estão dando o que falar, né? A gente aqui tá usando demais. Obrigado, Kingston, por existir. Processadores não, armazenamento muito bom, inclusive recomendo. Bom, é o seguinte, a geração 5 de SSDs, ela veio com algumas diferenças na leitura e gravação, principalmente na tecnologia utilizada. Ela tem menores taxas de dar aquele famoso bad block dos SSDs, que não é um bad block igual do HD, mas é um problema na leitura e gravação do scanner a laser do SSD, que causava bloqueio do seu SSD, então ela vem mais segura e vem causando menos problemas. Acreditem se quiser, tem SSDs caros que dão esse problema. Ela tem uma leitura e escrita mais rápidas na média, então se você pegar todos os geração 5 lançados e os geração 4 de SSDs, os SATA, não SATA, M2, padrão não M2 e os NVMEs com PCI novos, você vai ver uma média maior. Então a média móvel é de aproximadamente 4.000 a 6.000 megabytes, o que é muito alto comparado com NVMEs porqueiras que você tem no mercado. Já a parte de tecnologia, o geração 5 ele vem para aproveitar das placas-mãe que possuem essa entrada e essa tecnologia, o PCI Express 5.0. Uma placa-mãe, por exemplo, que tem essa tecnologia, dependendo da fabricante também, né? Por exemplo, eu acho que a Maxam, ela não tem, tá? As placas da Gigabyte, MSI, Asus e até a da Galaxy, que não é tão comum aqui no Brasil, elas têm esse recurso, que é o PCI 5.0. Já a da Maxam eu acho que não tem, mas as B650 no geral tem, e você consegue usar, por exemplo, um NVMe geração 5 com esses recursos, o que vai te dar mais segurança. O índice de RMA dos geração 5 está menor, nós acessamos os dados da indústria, eles estão menores. Agora, sobre taxa de RMA por queima, por excesso de gravação, por aumento de intensidade de corrente abruptos, não dá para saber ainda porque é muito recente. Beleza? Então, se você quer saber qual é a diferença de um dos dois, eu vou deixar até um link aqui embaixo para você acessar, mas a minha resposta aqui ela é breve, ela é curta, e na prática é melhor eficiência, mais rápido, menor taxa de quebra dos arquivos. Beleza? Então vamos lá para mais um vídeo de perguntas e respostas aqui da 4Gamers. Pergunta do nosso Instagram: qual o melhor processador e placa de vídeo para GTA 6? Para você que não me conhece, sou o Rodrigo aqui da 4Gamers, uma loja em São Paulo capital que tem uma proposta diferente das lojas convencionais do mercado. Os links obviamente estão na descrição, eu tô aqui para responder a sua dúvida e não para fazer propaganda. Então vamos lá, vou explicar de forma bem resumida, sucinta e direto ao ponto. Pessoal, o GTA 6 é um jogo que a gente, apesar de ter pouca informação sobre como ele é, sobre mecânicas, recursos, a gente já tem previsões de como ele será para rodar em PCs e como ele virá para os consoles. O que eu tenho para te dizer é o seguinte: para console, só tateando inicialmente esse assunto, o jogo não vai ser tão diferente graficamente do GTA V. Isso já foi dito por um ex-funcionário da Rockstar que saiu em 2023 da empresa. Ele não saiu pelos fundos, ele só saiu da empresa e sem querer vazou essa informação. E isso já foi dito pelas pessoas que trabalham com renderização, pessoas que são do mercado de hardware. Não tem como você fazer um salto geracional de um jogo que está sendo desenvolvido há 10 anos. As mecânicas são limitadas, o 3D é limitado, você não tem uma tecnologia de pós-processamento gráfico eficiente desde quando começou a desenvolver o jogo, então, vamos dizer assim, ele está bem cru nesse sentido, e não esperem que será um jogo com gráficos mais realistas que Red Dead Redemption 2. Eu não espero, por exemplo. Já para PC, a gente sabe que todas as vezes que o GTA veio para computador, seja as versões remasterizadas ou as versões que foram lançando, GTA V, GTA 4, ele vem muito pesado. Então, o que a gente já tem de previsão nesse mercado desse jogo é o seguinte: processador, pelo menos um i5 de 14ª geração, já que você aí que gosta de Intel e quer um processador novo para o seu PC e não quer pegar, por exemplo, um i9 de gerações antigas, 10ª geração, você pode, por exemplo, ir de i5 de 14ª geração. Tem as versões K, que são desbloqueadas para overclock, que também são muito boas. Esse processador, aparentemente, vai aguentar o tranco. Já você que tem um AMD, um AM4 aí dos mais antigos, o processador indicado é um Ryzen 7 5700X, pelo menos ele, beleza? Não tem o cache 3D, mas ainda assim é um bom processador.
E para você que quer um processador AM5 para esse jogo em específico, o que dizem aí nos fóruns, o que as pessoas do mercado dizem, é que pelo menos um Ryzen 7 7700 vai tancar o jogo, vai rodar bem aí em Full HD, mais de 60 frames por segundo. Menos que isso, já vai dar gargalo. Por quê? Olha só a placa de vídeo. As placas de vídeo indicadas para GTA 6, para GTA 6, nesse mês aqui que nós estamos, em 2025, são as seguintes: 4060 Ti, RX 7700 XT, 4060 e RX 7600 no limite, tá? RX 7600 também é uma placa limitada, também é um pouco capada em questão de frequência, então não é uma placa de vídeo tão forte, ela só é nova, é uma das mais novas, e eu até recomendo ela quando você tem um orçamento apertado, se não vai de NVIDIA. Então, para combar com essas placas de vídeo, apenas esses processadores que eu citei. Beleza? Então essa é a resposta, basicamente. Se você está achando que o seu PC vai rodar, talvez ele até rode. Às vezes você tem um Ryzen 5 antigão, uma placa de vídeo 1070, 1060, vai rodar. Mas você sabe que vai ser super limitada a sua experiência. Talvez até trave, porque o jogo virá pesado. Lembrando, né? PC demora mais para sair, vem mal otimizado, toda aquela coisa que vocês já sabem. O foco das desenvolvedoras é o console, por incrível que pareça. O PC tem mais gente jogando hoje, tem mais pessoas comprando um computador, fazendo upgrade, montando suas próprias máquinas, mas mesmo assim o foco das desenvolvedoras é o jogador de console, que muitas vezes não é um jogador hardcore, é um cara que joga no fim de expediente, joga uma vez por semana, mas é o mercado. Fale sobre o lançamento da 5060. Pediram para mim falar sobre o lançamento no Instagram, mandaram via mensagem, né? E as pessoas que vieram aqui na loja também comentaram. Pessoal, vou fazer um vídeo bem completo falando da 5060, dos lançamentos 5060, 5060 Ti e os modelos 8 e 16 GB. Eu só vou tatear o assunto aqui nesse vídeo para que você possa ter um pouquinho de informação. Bom, basicamente, o lançamento não agradou em preço. As pessoas esperavam que ela fosse, por exemplo, super cara, vamos dizer assim, ela viesse cara por R$ 3.600, mas não, essas placas de vídeo já estão sendo oferecidas a R$ 5.800. São placas que têm um salto geracional baixo, relacionadas às linhas 40, mas tem um ganho de performance, obviamente. Você tem ganho de performance, tem um consumo de energia parecido, com mais performance, então isso é muito bom, tem ganho de eficácia. Você tem tecnologias mais novas e você tem duas versões, 8 GB e 16 GB. Parece que ambas as placas de vídeo, 5060 normal e TI, terão esses dois oportunidades de memória. Obviamente que a maior parte das placas que as pessoas vão querer são as que têm maior VRAM. Não quer dizer que vai ter uma diferença muito grande, da de 16 para de 8. Apesar de ser o dobro, não vai ter tanta diferença de performance. Porque o que mais importa para VRAM, quando as pessoas usam isso como produto para trabalhar, é quando a pessoa trabalha com renderização, precisa renderizar muitos polígonos ao mesmo tempo, ou às vezes precisa fazer uma streaming com vários programas abertos. Isso influencia, mais VRAM é melhor. Porém, se você tem uma placa de vídeo com um chip super novo, por exemplo, uma 4060 de 8 GB, ela já é muito mais forte que placas antigas de 10, 12 e 14 GB. Porque o que importa é o chipset gráfico. É o como aquilo combinado com a memória RAM da placa de vídeo, a frequência daquele chip e a potência que aquela placa consegue alcançar nos benchmarks e nos jogos, é o que resulta no final na sua pontuação geral. Dito isso, o que eu posso dizer brevemente sobre essas placas? Não agradaram em preço, mas elas têm tecnologias interessantes e os codecs da NVIDIA eles têm sido atualizados, principalmente otimizando para pessoas que usam recursos de live stream. E o que é muito bom, se a gente for pensar, né, que a NVIDIA sempre está pensando nas pessoas que produzem conteúdo, sempre está pensando em empresas, televisões, rádios e até grandes youtubers aí que trabalham com isso, porque as outras empresas, por exemplo a Intel e a Radeon, elas não dão um foco tão grande para essa questão. Nós temos limitações das placas de vídeo AMD, muitas pessoas acabam não comprando as topo de linha, por quê? Mesmo ela sendo às vezes metade do preço de uma topo de linha RTX, ela não tem os recursos que a NVIDIA fornece. Até por isso, é o produto, é a ação, a empresa mais cara do mundo. Beleza? Então, respondida essa primeira aí questão sobre 5060 e 5060 Ti. RTX 5060 versus RTX 4060. Não farei um vídeo completo de comparativo, mas nesse vídeo aqui eu vou falar para você exatamente o que apareceu para nós. Eu também vou fazer um artigo bem completo lá no Arena, para que você possa ler e entender as diferenças de uma placa para outra.
E de bate-pronto, aqui como lojista, como pessoa do mercado, como eu sei quantas placas de vídeo são vendidas, mais ou menos aí por dia, por mês no Brasil, e eu sei também como o mercado está internacional, então eu posso dizer o seguinte para vocês. Essas placas, linha 60, elas normalmente são muito vendidas em países subdesenvolvidos. Pô, Rodrigo, quer dizer que nos Estados Unidos não vende? Cara, vende, mas vende normalmente o modelo TI, e elas são vendidas mais para um público. Primeiro, os early adopters, as pessoas que vão comprar o primeiro PC. Já as pessoas que já jogam há muito tempo e tal, elas trocam placa de vídeo todo ano, toda vez que lança, só que elas buscam normalmente a linha 70. Linha 70 para cima. Pode olhar, no Mercado Livre, na Magalu, na Amazon. Aqui no Brasil, você tem muita oferta de placa de vídeo 60. Se você olhar no eBay e se você olhar configurações de streamers famosos americanos, pessoas, norte-americanos, jogadores, no geral, as pessoas não usam as linhas 60. Tem sim um market share muito grande, caso você tenha curiosidade, vá no CPU Benchmark, que lá mostra uma média aproximada de quantos usuários possuem de cada placa, mas mesmo assim isso não é significativo o suficiente para dizer que lá, em países desenvolvidos, essas placas elas são fortes. Dito isso, o que eu quero mostrar para vocês com essa análise? Essas placas linha 60, elas são feitas para países com menor renda, menor poder aquisitivo, no qual a moeda é mais fraca. Brasil, Índia, não vou falar China, porque a China ela tem um nível de renda maior, as empresas elas têm restrições para importar placas de vídeo lá, porque os Estados Unidos fazem embargos para que eles não consigam comprar em detrimento do avanço da inteligência artificial, o que obviamente não adianta de nada, a China consegue comprar de outras formas, inclusive comprando no Brasil e levando para a China. Mas você tem outros países, por exemplo, aqui da América do Sul, Argentina, Uruguai, países, por exemplo, na Europa, que tem um nível aquisitivo menor, mas que tem uma população muito grande. Enfim, essas linhas são feitas para esse público. O que eu quero dizer, acima de tudo isso, comparando uma placa com a outra? Pessoal, não faz sentido uma placa que é da mesma linha, né, a linha 60, essa placa 5060, ela vem para substituir a 4060, não faz sentido ela ter um preço muito alto. Aqui no Brasil ela veio cara, já está sendo anunciada a R$ 5.800. E por que não faz sentido? Porque se ela tem um salto de 20% no máximo em relação à geração anterior, o preço, como é um commodity, deveria acompanhar. Porém, como o nosso mercado ele não reage da mesma forma que outros mercados reagem a commodities, esse se torna um produto como um bem de luxo, nós economistas chamamos de bem de luxo. E o bem de luxo ele não reage a mudanças no preço e na oferta dos produtos ali daquela economia. O que eu quero dizer com isso? Oferta e demanda não funcionam para placa de vídeo. Não adianta, lançou, ela fica mais cara. É normal e não faz sentido comprar uma placa nova, linha 60, se você já tem uma linha 60. Por exemplo, já tem uma 3060 de 12 GB, cara, você vai gastar um dinheirão para comprar uma 5060 e seria muito melhor você comprar uma 3090, por exemplo, que está no mesmo preço e aí é muito superior, uma placa de vídeo série 90. Você vai dar um salto na sua gameplay absurdo. Já uma 5060 você não vai ver tanta diferença. Apesar dela ser muito mais forte, ela ganha em 40%, 30% de desempenho, e tem jogos que nem tanta diferença assim ela tem, beleza? Porque pensa, as fábricas têm as suas máquinas para montar as placas. Como eles fazem para reaproveitar as máquinas para não jogar fora e ficar inutilizado todo aquele investimento? Eles procuram produzir as mesmas linhas. Então, linha 60 é uma linha de série ali na produção, por exemplo, da Gigabyte, da Asus, das ROG. Linha 70 é outra linha de produção, é outro site na fábrica, é outro setor. Linha 80, mesma coisa. E por aí vai. Então as linhas 60, elas são normalmente placas que não são tão fortes e elas vêm para substituir as linhas anteriores, mas elas atendem principalmente países subdesenvolvidos. Então não vale a pena comprar essa placa, principalmente no preço que está. Quando ela cair para R$ 2.100, R$ 2.500, aí vai valer a pena, porque ela é bem forte. Isso precisa ser dito, tá? 5060, se ela custasse R$ 2.500, ela seria uma placa que valeria muito, tá? Valeria muito a pena. Mas não é a realidade por enquanto. Beleza? Qual o PC gamer ideal para The Last of Us 2? Pessoal, essa pergunta aqui chegou para nós pelo Facebook, na nossa página do Facebook. Eu vou ser bem direto e reto. É o seguinte, este jogo, apesar de ser um jogo que já tinha para muitos aí que jogam, né, esses games mainstream, ele já tinha para consoles aí a sua versão, ele já tem história na indústria, ele é um dos jogos mais vendidos do mundo. Demorou um pouco para sair para PC, saiu até um preço um pouco mais alto assim do que foi o esperado, mas não é necessário um ultra PC para rodar esse jogo, tá? Ele veio muito bem otimizado, é um jogo relativamente leve e tem alguns problemas com placas-mãe que não tem suporte para um PCI de qualidade
e não conseguem utilizar os recursos das placas de vídeo, por exemplo, a RTX, então tem dado uns probleminhas de stuttering, mas no geral, olha só quais configurações são boas para esse PC. Ryzen 5, 5500 e 5600 tem tancado bem o The Last of Us 2, porém você precisa ter uma placa de vídeo boa. Por exemplo, pelo menos uma RX 6600 da AMD ou uma RTX 3060. Ah, Rodrigo, mas falaram que não é muito bom porque gargala. Beleza, então busque, por exemplo, uma placa de vídeo com RTX 3060 Ti e faça comparativo dela com o processador Ryzen 7 5700, por exemplo. Não vai ter gargalo, vai rodar o jogo super bem, Full HD, mais 60 quadros, e você vai conseguir também ver os efeitos de iluminação que são muito bonitos. Então, respondendo essa pergunta, um PC de 3, 4 mil reais, feito hoje com tecnologia AM4, né? Não estou falando de tecnologia AM5, que é super nova, um PC dessas condições já roda o The Last of Us 2 muito bem. Se você quer ter uma gameplay muito melhor, aí eu te recomendo já ir para um processador Ryzen 7 5700X 3D, porque o cache 3D nesse jogo ajuda bastante, e você pegar uma placa de vídeo aí, pelo menos uma 4060 para cima. Ah, mas você não recomenda placa de vídeo AMD, RX? Recomendo, mas se a gente está falando aqui de AMD de processador e placa de vídeo NVIDIA, eu normalmente não costumo misturar as coisas, porque eu sei que a RX tem algumas limitações. A gente já teve problemas com pessoas que compraram um computador, quiseram porque quiseram placa de vídeo AMD, e ela teve limitações nos seus codecs, né, nas programas dentro da placa de vídeo para rodar softwares. Então, se você quer uma experiência mais completa, vai fazer stream, vai gravar sua tela, vai fazer as coisas, procure comprar placas de vídeo NVIDIA. São melhores, tá? São melhores. Então, respondendo essa pergunta, dá para você jogar bem esse jogo com uma configuração suave, beleza? Melhores placas de vídeo para rodar o jogo Fórmula 1 2025. Pergunta muito top. Fórmula 1 é um simulador, né, que não é dos mais pesados, ele é super bem otimizado. Pessoal, se você procurar no YouTube gameplays desse jogo, você conseguirá ver gameplays de pessoas rodando com placa de vídeo, às vezes 1660, 1060. Beleza, não precisa exagerar também, mas assim, quer comprar um PC novo, quer montar um PC novo, cara, busque essas peças que eu vou te falar, que elas vão rodar com mais tranquilidade e você vai rodar acima de 60 quadros em HD. Quer rodar em Full HD acima de 60, acima de 100? Aí já é outra história, mas vamos falar primeiro da rodar bem, ter uma gameplay fluida. Para o Fórmula 1 2025, uma placa de vídeo muito boa para ele. 3050 de 8 GB, uma placa que é capada historicamente, porém ela roda bem e tem Ray Tracing. 3060 de 8 ou 12 GB, muito forte. É uma placa que está barata, está valendo a pena e tem produção dela ainda, então você consegue comprar nova lacrada. RX 6600, também é uma placa de vídeo muito boa, num preço bom, se você encontrar por R$ 1.400, R$ 1.300, vale a pena. Mais que isso, não vale. E obviamente acima delas qualquer uma, 4060, 4060 Ti, as mais antigas, 2080, vai rodar super bem e muito bem inclusive, uma 3070 roda demais, uma RX 7700 XT, pô, dá e sobra. Então, o que importa aqui é você casar um bom processador com uma boa placa de vídeo. Beleza? Ficou entendido essa parte? É um jogo bem otimizado e você consegue casar ali uma boa configuração com ele. Beleza? Processador i5 14400F, compensa? Bom, para você que caiu de paraquedas, eu sou o Rodrigo, aqui da 4Gamers, uma loja de São Paulo capital com uma proposta diferente. Os links, obviamente, estão na descrição. Não vou ficar aqui fazendo publi merchan, porque meu objetivo é tirar sua dúvida, ajudar você. Vamos lá. Depois de mais de 6, 7 mil computadores vendidos, eu tenho um veredito sobre os processadores atuais. Estou gravando esse vídeo em abril de 2025, então você aí que adora ser o comentarista de internet, criticar as pessoas, preste atenção na data, beleza? Porque a data importa demais para a opinião que a gente dá. Pessoal, i5 14400F está num preço sensacional, menos de R$1.000. Ele é melhor que Ryzen 5 600X, Ryzen 7 5700, 5700X, é melhor que os novos processadores AMD Ryzen 5 8400F, que é um processador AM5 DDR5, ele é melhor que o 8500G, o 8600G, é melhor que o 7600, ele já esbarra em desempenho com o Ryzen 7 7700. O 7700 já é melhor. Mas mesmo assim, estamos falando de um i5 de 14ª geração DDR5 que custa menos de R$1.000.
está valendo muito a pena. É um processador com 6 núcleos, 12 threads. Ele tem uma frequência base mais alta que dos seus antecessores. Ele ainda tem os recursos antigos que a Intel possui de hyperthreading. Você consegue usar ele para trabalhos, multitasking, você consegue jogar muito bem com ele. Você consegue combar com qualquer placa de vídeo sem stuttering acima da 3060. Lógico que você vai ter limitações, né? Uma placa de vídeo 3090, 3080 já vai dar gargalo com ela. Mas antes delas, naquele intervalo de placas, vai super bem. Processador barato, com placas-mãe baratas, e a Intel está voltando ao mercado de hardware, está tentando se posicionar barateando seus produtos de linha de frente. Eu acho que vai funcionar essa estratégia. A Intel tem tudo para se recuperar nesse mercado, que ela perdeu bastante, que é o varejo, principalmente desktop, e ela vai continuar aí tendo uma importância e relevância muito grande no cenário de games, porque esse processador, nesse preço, vale a pena. Ah, mas meu amigo falou que a AMD é melhor. Tá bom, a AMD é um processador, é uma empresa que faz processadores realmente muito boa, tomou a frente desse mercado. O mercado de hardware doméstico, que são para varejo, pessoas individuais, pessoas físicas e algumas empresas pequenas, ele realmente foi dominado pela AMD. Porém, a Intel ainda é muito forte em notebooks, servidores, configurações fechadas, computadores all-in-one e muito mais. Então a Intel tem produtos muito bons e esse i5 de 14ª tá valendo a pena demais. Pode comprar de olho fechado. E obviamente, se for cotar ele em algum lugar, nós da 4Gamers temos um dos melhores preços do Brasil. Então cote conosco também este produto, porque nós temos tanto o PC com ele, quanto o kit, quanto ele individual. Beleza? Respondido a sua pergunta. Espero ter ajudado, meu amigo. Ryzen 7 5800X 3D e 5700X 3D versus Ryzen 7 7700. Bom, vamos lá, respondendo essa pergunta direto e reto. Você que está pesquisando isso já sabe que um é DDR4, os processadores Ryzen 7 linha 5000, e o outro é DDR5, os processadores linha 7000, beleza? Além disso, além dessa diferença tecnológica, se você tem um PC que não cabe um processador AM5, você tem que pensar duas vezes, né? Muito porque as pessoas que estão pesquisando por isso, elas esbarram nisso. Beleza, a partir daí, você tem que comparar o seguinte, cara, eu vou pegar o processador porque ele é melhor ou pelo que o meu bolso está falando aqui pra mim? Olha, no geral, com o DDR4 você ainda roda de tudo, então vamos partir do pressuposto de que você está buscando pegar esses processadores, 5700X 3D e 5800X 3D. Quais são as desvantagens dele em relação ao AM5? Primeiro de tudo. Bom, além de ter uma tecnologia mais antiga, são processadores com uma frequência menor, o clock geral do processador é menor. O que isso quer dizer? Se você colocar ele nos benchmarks, o teste dele de pontuação vai ser pior. Porém, por eles terem cache 3D, em alguns jogos eles vão ser melhores que um processador AM5 com uma memória RAM 5000 MHz. Bizarro, né? Mas é verdade. Então baseie-se nisso para você não fazer trocas desnecessárias. A segunda coisa que eu quero comparar é o seguinte, você está saindo de qual processador para escolher entre esses dois? Porque se você está pesquisando isso, você está curioso, né? Se você está saindo de um processador Ryzen 5 antigo, 3600, 2400, ou um i5 de décima, i5 de 12ª, ou um i7 antigo, cara, seu salto vai ser gigantesco. Você não faz ideia de quão melhor é um processador com cache 3D da linha 5000. Se você está buscando montar um PC do zero, pô, aí a história já é outra. Vá pelos processadores AM5 linha DDR5. Por que eu te digo isso? Não é querendo fazer você gastar mais nem nada. O que importa é você sair com a melhor opção. É porque assim, ó, a tecnologia DDR4, como ela já está sendo descontinuada, você cada vez menos vai ver suporte das empresas para consertar. Você vai ver menos peças de reposição. Você vai ter menos acesso à garantia facilitada. Então não vale a pena montar um computador DDR4 por uma diferença de R$1.000, enquanto você pode pegar um DDR5 pelos mesmos R$1.000 que você gastaria a menos. Entendeu? É isso que é a equação. Por R$1.000 a mais, o que eu quero dizer? Vale a pena pegar a tecnologia nova. Porque principalmente a AMD já disse que vai dar suporte para AM5 até 2027, então isso já soluciona a maior parte dos problemas. Você não vai ter problemas para fazer upgrade pegando um PC AM5, principalmente se você pegar uma B650, por exemplo, que vai dar suporte e atualização de BIOS ad eternum, até 2030, sei lá. E se você pegar, às vezes, uma placa mais simples, também dá suporte, mas às vezes ela não roda, por exemplo, se a AMD lançar a geração 10.000.
Lembrando, já estamos na geração 9000 da AMD, tá? Já tem processadores 9000. E basicamente é isso.